Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmã? Aqui quem fala é a irmã Daiane, missionária Daiane aí, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vim aqui poder contar um pouquinho da minha história para a senhora, o que Deus fez na minha vida, o grande milagre que Ele fez na minha vida, amém? Há 1 ano e 10 meses atrás aí, eu fui diagnosticada aí com câncer, né, no colo do útero. E tudo começou quando eu fui fazer uma prevenção. Tinha muito tempo que eu tinha feito, uns 2 anos, e veio com a alteração, né? Quando eu fui resolver aí fazer, os médicos me pediram alguns exames, constatou aí que eu tinha um câncer, né? Câncer maligno. Então tudo começou aí, né? Passei aí por 3 cirurgias, né? Passei aí pela primeira cirurgia no dia 25 de novembro de 2020. Eu fiz a primeira cirurgia, entanto que eles foram lá, tiraram um pedaço do meu útero, crendo eles que eu ia estar curada. Mas não, quando veio uma invasão maior. Então eu tive que fazer outra cirurgia. Aí fiz outra cirurgia, eu não, os médicos, fez outra cirurgia no mês de abril, né, de 2021. E quando veio a notícia, né, que eu ia ter que tirar o útero, porque o câncer já tinha ido para as trompas, né? E para mim foi difícil naquele momento quando o médico falou que eu ia ter que tirar o meu útero, porque eu tenho 2 filhos, tenho uma filha de 17 anos e também tenho um filho de 6 anos, mas eu também queria ter mais outro filho, uma filha, né? O que Deus mandasse era a benção. Mas aí veio a confirmação para mim poder fazer a retirada do útero. Então ali eu peguei na mão do Senhor, Deus trabalhou. Nessas cirurgias eu não paguei nada, graças a Deus, não paguei nenhum exame, né? Quando eu cheguei no hospital de Taguatinga. Então ali começou um processo, e eu sabia que esse processo ia ser longo, né? E também eu acreditava que Deus ia me curar, só não sabia o tempo e nem a hora. E o que eu fiz foi se apegar com o Senhor, orar, jejuar, ler a palavra de Deus. E foi um processo muito doloroso, mas com Deus a gente passa. E não foi fácil passar por isso, né? Segurando na mão de Deus aí, o Senhor, sabendo que Ele sempre estava no controle de tudo, mesmo que doía muito, eu sabia que Ele ia me curar, né? Então, passei um processo muito grande aí, foi muita prova, muita luta, muito choro, sofrimento, mas eu sabia que Ele estava segurando na minha mão. Então, o Senhor marcou a cirurgia. E foi quando a gente fomos lá para o hospital, fiquei internada, né? E o médico falou, né, que eu ia ter que fazer a cirurgia às 7 da manhã. E aí minha cirurgia foi em torno aí de 5 horas, né? Saí da sala de cirurgia eram às 11h40 mais ou menos. A cirurgia foi um sucesso, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmã, logo saiu a minha biópsia, né? Fiz a cirurgia aí no mês de agosto do ano passado. Minha biópsia saiu, mas o meu médico estava de licença. Fiquei mais alguns meses esperando até saber qual era o resultado. Então eles me enviaram aí mais uma vez para oncologia. Fui para a fila lá para oncologia, me consultei. E a médica veio, né, falando, e o médico que eu ia ter que fazer a quimioterapia e a rádio, dependendo do exame, do resultado do exame.
E quando a gente chegou lá, né, esperamos, entanto que nós viemos para casa aí, né, ela pediu uma reavaliação da minha biópsia. E antes disso, irmão, antes disso tudo acontecer, eu estava na minha casa, angustiada, preocupada, porque eu tinha pegado o resultado da biópsia, mas eu não entendia. E foi quando eu orei, busquei de Deus e abri minha Bíblia, né? Pedi para Deus falar comigo aqui, ó, dentro da palavra. E foi quando o Senhor me deu essa palavra. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o Filho do homem, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, naquele momento, eu dentro da minha casa, eu sabia que o Senhor tinha me curado. Eu sentia assim no profundo que Ele tinha me curado. Então nós fomos na consulta, que a médica tinha me pedido uma reavaliação da minha biópsia, porque o que ela viu na biópsia, ela não acreditou, né? E quando ela olhou os exames, olhou ressonância, olhou tudo. Foi quando ela viu, né? E olhou para mim e falou que eu estava curada pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmã? Então, o que eu quero falar para a senhora aqui nesta noite é a senhora confiar em Deus, porque Ele que é os médicos dos médicos, Ele que é o homem da cura. Não importa a medicina falar que não tem cura, mas para o nosso Deus tem cura. Amém, irmã? E aqui eu deixo essa meditação para a senhora pega lá essa palavra do Senhor, que fica lá em João 4. A senhora lê, medita e confia no Senhor, que Ele vai te curar. Eu não sei qual é a peleja da senhora, eu não sei qual é a prova. E se a senhora está dentro deste lugar internada, é porque é permissão de Deus. Eu fiquei dentro do hospital depois da cirurgia, né? Tive que ficar internado também, mas eu sei que era tudo propósito de Deus para nós fazer a obra do Senhor aí dentro. Amém, irmã? Então fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que eu vou ouvir o testemunho da senhora contando o testemunho da senhora em nome de Jesus, que a senhora foi curada. E eu creio em nome de Jesus que vai ser lindo o testemunho. Amém, irmã? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha estar abençoando a senhora, venha estar cuidando. Amém?